Olá pessoal, estamos começando aqui a nossa 7ª aula de desenvolvimento de software para dispositivos móveis e nessa aula a gente vai colocar a mão na massa, né, criar alguns projetos com o Flutter. Na verdade a gente vai ver alguns exemplos aqui mais simples, né, então começar com os exemplos mais simples, focado mais, assim, exemplos mais estáticos, né, focados no layout. Então a gente vai aprender componentes do Flutter, né, componentes que incluem alguma coisa na tela e também componentes que são usados para a criação do layout em si, né, do posicionamento enfim, dos outros componentes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um novo projeto, né, do Flutter no Visual Studio Code. Então como é que a gente faz isso, né? Antes da gente começar de fato, para quem já está acostumado, por exemplo, a trabalhar com o Android Studio, a ideia é a mesma, tá? Você pode, tudo que a gente fizer aqui nas aulas, eu vou usar o Visual Studio Code porque eu estou mais acostumado com ele, mas se você já trabalhou com o Android Studio, já fez projetos lá e quer seguir as aulas pelo Android Studio, você vai conseguir também normalmente. Então, enfim, fica, né, a escolha de quem está acompanhando a aula, certo? Eu vou fazer pelo Visual Studio Code. Vamos lá, né? Vamos passar aqui para a janela do Visual Studio Code e criar um novo projeto no Flutter, tá? Então, uma vez que a gente abriu aqui, né, se você já está com o seu Visual Studio Code instalado, tudo certinho, instalou os plugins, é bem tranquilo, tá? Você vai usar o comando Ctrl+Shift+P, né? Então, justamente esse comandozinho que está aparecendo aqui, ó, mostrar todos os comandos, Ctrl+Shift+P. Então, essa é a forma tipo um atalho, né? A forma mais simples de você chegar no comando de começar um novo projeto do Flutter, tá? Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, assim, Flutter, na caixa de pesquisa, ele já está aparecendo aqui, né? Novo projeto de aplicação usado recentemente, porque, enfim, eu estava fazendo alguns testes, ele já apareceu aqui no topo. Mas você pode, né, buscar na lista até achar esse novo projeto de aplicação. Então a gente vai aqui, clica, e ele vai agora, abriu aqui a seleção de pasta, né? Acho que não fica gravado, mas você vai selecionar a pasta onde você quer criar o seu projeto. Então eu estou selecionando agora essa pasta. Um detalhe importante é que o próprio plugin aqui do Flutter, ele vai criar uma pasta já para você, tá? Então não é para você criar a pasta para o projeto, é para você criar, por exemplo, botar uma pasta assim, projetos, e selecionar essa pasta, como eu vou fazer aqui. Então a gente vem aqui para a tela, né, colocar o nome do aplicativo, eu vou colocar o nome exemplo 1, tá? Já que é o nosso primeiro exemplo aqui da aula. Então quando você bota o nome do seu exemplo, e agora ele vai carregar aqui, né, e vai executar os procedimentos para criar o seu aplicativo. Uma vez que ele termina de executar, ele gera isso aqui, né, ele gera aqui o seu projeto Flutter está pronto. Conecte um dispositivo, tal, né, para você começar a rodar, tá? Então, quem deu uma olhada na atividade extra que eu passei, né, que era para fazer alguns exercícios de Dart, quem tinha condição de fazer, já meio que encarou essa estrutura aqui de pastas, né? Estrutura familiar. Tem aqui a pasta lib, pasta teste, porque isso é uma estrutura de pasta de um projeto Dart padrão, tá? Então, independente de ser Flutter ou não, quando você faz um projeto Dart mais formal, né? Não só um script Dart, mas um projeto mesmo, você vai ter essa estrutura de pastas aqui, sendo que tem algumas coisas extras, né? Então tem uma pasta, por exemplo, Android e uma pasta iOS, justamente porque a gente estava desenvolvendo um aplicativo para celular, né? Então tá aqui, a gente criou a nossa pasta, tá? E a gente vai focar basicamente nesse arquivo aqui, o main.dart, né? Que está dentro da pasta lib. Então ele já até abriu aqui pra gente, tá? É aqui que a gente vai programar o nosso app, certo? Aqui ele já vem com código aqui, né? Um código pronto, feito aí pela própria equipe do Flutter, né? E aí, se você quiser, né, a gente não vai analisar esse app aqui, porque ele já vem com um bocado de coisa, né? A gente quer começar mais simples. Mas se você quiser testar, por exemplo, ver qual é a cara desse aplicativo, né, a gente pode começar compilando aqui, né? Ou seja, mandando rodar em algum lugar, tá? Então, para você fazer isso, se você olhar aqui no canto inferior, né, a gente tem aqui a seleção dos dispositivos que você tem, tá? Então,
Pode ser o Google Chrome, né? Se você instalou lá e configurou o Flutter direitinho, né? Rodou o Flutter Doctor, viu que ele estava achando o Google Chrome. Tem aqui um emulador que eu já criei lá pelo Android Studio, né? Como a gente viu nas outras aulas. E se você quiser, você pode até colocar o seu celular. Então você pode ligar o seu celular pela USB, né? E rodar esse aplicativo aqui, mandar instalar no seu celular e você testar no próprio celular, tá? No seu próprio celular. Isso é uma possibilidade também, a gente vai ver até um pouquinho mais pra frente como fazer isso. Então, nesse caso, vamos rodar o app, né? Então, eu vou escolher aqui o emulador, tá? Se você não, por exemplo, se o emulador está muito pesado, ou você não conseguiu criar um emulador, não tinha espaço, alguma coisa assim, não tem problema, você pode fazer pelo Chrome e a visualização vai ser parecida, tá? Então, por exemplo, vamos clicar aqui para fazer ele rodar pelo Chrome, certo? Então a gente vem aqui e aperta F5. Você vai apertar o botão F5 que é para rodar o seu projeto, tá? Então, quando a gente aperta F5, ele automaticamente muda aqui para a janela de debug, ou seja, de você desenvolver e ficar olhando, né, os estados ali das suas variáveis, esse tipo de coisa. Então ele já muda para essa janelinha aqui e ele mostra aqui o controle da sua execução, né, e do debug também. Então tem um botão de pausar, tem um botão de reiniciar, de parar a execução e tem até um inspetor aqui do Flutter que a gente vai olhar mais tarde. Então ele abriu aqui o terminal e ele está falando aqui, executando o main.dart no Chrome no modo de debug, justamente que é esse modo de desenvolvimento, né, quando você está fazendo testes. Então vamos esperar ele finalizar aqui para a gente ver, né, como ficou. Então tá aqui a janela, né, do aplicativo rodando no Chrome, tá? Então ele tem uma barrinha superior aqui, né? Ele tem uma barrinha aqui, tem uma frase aqui no meio e um número, né? Então você apertou o botão essa quantidade de vezes. E aí ele mostra o número embaixo. E tem aqui um botãozinho onde tem um mais e está escrito, aparece um pop-upzinho, incremente, né? Então quando você aperta esse botão, ele conta mais um ali no número, pronto. E esse é o aplicativo de exemplo, né, que tem no Flutter, tá? E aí voltando aqui para o VS Code, então é assim que a gente roda no Flutter, né? Se você quiser rodar no celular, aí é só você vir aqui e escolher o emulador, tá? Então eu vou colocar para rodar aqui o emulador. Tá rodando, né? Então ele já apareceu aqui. E aí a gente aperta de novo, né? Aperta o F5 para ele rodar o projeto. Então, apertei o F5 e agora tem uma diferençazinha, né? Porque para rodar no Chrome, ele carrega bem mais rápido, tá? Ele leva menos tempo. Para carregar no celular, ele acaba levando aí um tempinho a mais. Então, mais ou menos aí um minuto por aí, porque ele, por algum motivo, né? Acho que ele tem que carregar mais coisa do SDK do Android, alguma coisa assim. E aí ele leva um tempinho a mais para realmente executar o aplicativo aqui no seu emulador, tá? Então, vamos esperar um tempinho. E aí ele finalmente carregou aqui, né? Então levou um tempinho bom aí, quase 2 minutos na verdade. E tá aqui o aplicativo, certo? Rodando também na tela do emulador, tá? Então tem aqui a barra superior, né? Então, por exemplo, Flutter, Demo, Homepage, página inicial da demonstração do Flutter. A gente vê que o título está sendo definido aqui. Enfim, além disso, a gente tem aqui a mesma funcionalidade, né? Então quando você aperta o botão ele faz uma contagem. Antes de fato começar a ver, né, começar do mais básico, a gente pode ver rapidinho como é que funciona esse hot reload, né, do Flutter, tá? Então, por exemplo, está aqui o nosso aplicativo e aí tem uma região aqui que ele chama colors.blue. Então ele está chamando a cor azul, né? E se a gente olhar o aplicativo, ele é azul. Então, se a gente quiser ver aqui rapidamente o aplicativo atualizando com o hot reload, né, que é essa característica tão falada do Flutter, né? A gente pode mudar aqui, por exemplo, para outra cor, para vermelho, salvar o projeto e imediatamente o Flutter já atualiza, certo? A visualização, né?
e o resto permanece igual, né? Até a contagem aqui permanece a mesma, tá? Então isso é uma, né, a característica maior do Flutter que a gente vai ver mais pra frente, tá? Quando a gente estiver vendo os exemplos. Então, beleza. Com isso a gente vê a gente criou o nosso projeto aqui, tá? É o nosso projeto do Flutter e agora vamos, de fato, botar a mão na massa, tá? Então qual é a ideia aqui, né? A ideia é fazer aquilo que sempre se faz, né? Com qualquer projeto, né? Então vamos tentar fazer a nossa versão aqui do Olá Mundo, né? Só que versão Flutter, né? Então, como seria isso? Seria o aplicativo mais simples que a gente puder fazer no Flutter, tá? E aí a gente volta aqui para o VS Code, né? E qual é a ideia, né? A ideia aqui é a gente simplesmente fazer a coisa mais simples que tem, tá? Então isso vai significar apagar basicamente tudo que está aqui depois dessa linha, depois da função main aqui, onde tem o run app, tá? Isso aqui tudinho vai apagar, certo? Por quê? Porque é isso aqui tudinho que está definindo o aplicativo. Então a gente apaga e basicamente o que vai sobrar aqui são essas duas linhas, né? Esses dois comandos. Então tem esse import aqui, né? Que está importando uma biblioteca aqui no projeto das vinhetas, né? Que é justamente a biblioteca do Flutter, do material, né? Que aí tem a ver com o material design, tá? E aqui embaixo é a nossa main, né? Então a função main é aquela função que o que está dentro dela é o programa em si, né? O que vai ser rodado. E aí dentro dela a gente tem essa funçãozinha aqui especial, run app, ou seja, rodar o app, rodar app, né? Que recebe aqui um argumento que é justamente o seu app, né? Que no caso vai ser um widget, tá? Então o Flutter, né? A maioria dos objetos com os quais você vai interagir, então que você vai incluir no seu programa, seja para incluir um elemento, seja para fazer o layout, vai ser um widget, tá? Então se escreve assim, né? W-I-D-G-E-T, e se fala widget. E aí essa funçãozinha run app aqui, ela recebe, né? Se a gente olhar aqui na documentaçãozinha que está aparecendo, ela recebe justamente um widget, que é o seu aplicativo, né? Então o seu aplicativo é um widget, que dentro dele também vai ter outros widgets, tá? Então se prepare para ouvir muito essa palavra. E aí a gente quer fazer a coisa mais simples que tem, tá? Então perceba que esse my app aqui, né, ficou vermelhinho, sinalizando um erro pra gente, tá? Por que isso, né? Porque ele estava sendo definido pelo código que a gente acabou de apagar, tá? Então a gente remove esse my app também, que era uma coisa customizada ali, feita pelo desenvolvedor. E a gente vai agora incluir, né, começar com o nosso próprio app, tá? Então qual é a forma, vamos dizer assim, mais simples de você começar um aplicativo do zero, sem se preocupar muito com essa questão do design e da aparência, tá? É usar um widgetzinho especial aqui do Flutter, que é o Material, né, o material, então o Material App, certo? Então a gente quer usar esse widget aí para começar, para ser a base do nosso app, ok? Por quê? Porque com esse widget a gente não precisa se preocupar com aquela questão do design, da aparência. Ele já faz com que tudo que você inclua dentro dele siga ali o material design, tá? Que é aquela série de princípios ali que o Google criou, né, para seguir como um guia assim, para os aplicativos que rodam no Android. Então a gente começa com esse Material App aí, em branco por enquanto, tá? E aí a gente vai começar a incluir coisas nele, tá? E todos os widgets, eles têm ali suas propriedades, né? Eles são objetos, tá? Então, como a gente viu, né? Um objeto do Dart pode ter ali, né? Como qualquer objeto, na verdade, atributos e propriedades e também métodos, né? E aí, basicamente, a principal propriedade aqui do Material App é a propriedade home, tá? Que seria início, né? Ou seja, basicamente a página inicial ali do seu app, né? Como ele está falando aqui, a rota padrão do seu app, né? Então é nessa home aqui que a gente vai construir o nosso aplicativo, tá? E aí para fazer da forma mais simples possível, o que é que a gente pode colocar, né? Já que é o nosso aplicativo Olá Mundo, a gente vai colocar basicamente um texto escrito Olá Mundo, tá? E aí como é que a gente faz isso aqui? A gente simplesmente bota Olá Mundo? Não, né? Por quê? Porque reforçando tudo, ou quase tudo que você quer fazer no Flutter, você precisa de um widget para fazer, tá? Então a gente vai precisar aqui de um widget
de texto, que é esse text. Colocando esse widget aqui, text, aí agora a gente pode colocar o nosso texto, né? Então, olá, mundo. E basicamente, esse é o nosso app, né? É o nosso aplicativo Olá Mundo do Flutter. Tá? Você criar o seu app inicial, né? Vazio, e na home dele, ou seja, na página inicial dele, colocar só um texto escrito assim, Olá Mundo. Então, a gente pode vir aqui e mandar resetar o aplicativo. Né? Então, no caso, eu vou ter que mandar ele parar e rodar novamente. Então, mandei parar, vou mandar agora rodar novamente. Deixa eu incluir aqui de novo o emulador. E agora ele vai rodar novamente, né, para a gente ver o resultado disso que a gente fez, né, dessa parte bem introdutória. Tá? Então ele carregou aqui, né? A gente está vendo que basicamente o que ele fez aqui foi botar essa frase, né, Olá Mundo, em vermelho, com um destacado aqui, né, amarelo, sublinhado, né, lá em cima, ou seja, totalmente desalinhada, e né, para cima e para a esquerda, né, basicamente. Então, isso aqui seria basicamente o aplicativo mais simples que você pode fazer com Flutter, né? Esse é o nosso aplicativo Olá Mundo, certo? E aí, se a gente olhar aqui para o código, né, o que é que a gente tem? Né? A gente tem um widget, né, que é o Material App, e dentro desse widget a gente tem uma propriedade home que recebe outro widget, onde esse widget aqui é um texto, né, então é um elemento visual, e esse elemento visual ele é incluído, né, com essa propriedade home. Tá? Então, quando você vai construindo o seu aplicativo no Flutter, isso aqui é o que você vai ter numa escala 1000 vezes maior, ou seja, um widget que dentro dele tem uma propriedade que recebe outro widget, e aí dentro dele tem outras propriedades e pode receber outros widgets, e aí você tem alguns widgets que recebem lista de widgets, então você pode colocar uma lista com vários widgets, cada um com as suas propriedades, certo? Então, no fim das contas, o que isso vai gerar é uma árvore de widgets, tá? Então, se a gente lembrar assim, de árvore, né, como aquela estrutura de dados, né, não estou falando exatamente de uma árvore da vida real, né, e sim falando de árvore de uma estrutura de dados, né, onde você tem uma raiz e aquela raiz ela se conecta aos elementos, né, abaixo, como se fosse tipo os filhos, né? E esses filhos têm outros filhos e assim sucessivamente, e você vai criando ali toda uma estrutura hierárquica de elementos, tá? Então o Flutter, ele basicamente assim. E aí você vai ter widgets que adicionam elementos na tela, como é o widget de texto, né? Esse widget text, e você vai ter widgets que servem só para fazer layout, ou seja, para posicionar, por exemplo, os widgets que estão dentro dele, certo? A gente vai ver um daqui a pouco. Então, uma vez que você tem essa árvore de widgets, né, você pode fazer até uma representação visual do seu app, para você, de fato, entender melhor a hierarquia, tá? Então vamos fazer isso agora com esse aplicativozinho bem simples aqui, né, desenhar essa árvore, só para a gente ter uma noção do que é que está acontecendo, né? Então vamos voltar aqui nesse site, tá, que é o app.diagrams.net, só para a gente fazer o diagrama bem rapidinho, né? Então tá aqui, por exemplo, né? A gente tem a nossa raiz aqui, que seria o nosso material app, né? Então esse é o nosso widget, vou deixar assim em parênteses mesmo. E abaixo dele a gente tem aqui o nosso widget de texto, né? Então nós temos esses dois widgets aqui e eles existe essa relação de hierarquia, né? Então o Material App ele é como se fosse ali o pai, né? E ele recebe como o filho, né? Ou criança, na verdade no código ele chama de child, né? Que seria criança. Então o widget aqui abaixo dele, que é o text, ok? Então basicamente essa é a hierarquia, né? A árvore que a gente fez, né? Que
Não está nem parecendo uma árvore ainda, porque não tem muitos elementos, tá? E para completar mais ainda essa árvore, a gente pode sempre dizer qual é a propriedade que, né, que o widget está recebendo, tá? Ou melhor, qual é a propriedade que aquele widget, onde aquele widget está sendo aplicado, né? Então, por exemplo, para o caso do Material App aqui, né, o nosso texto está sendo incluído na propriedade Home do nosso Material App, tá? Então, essa aqui é a nossa árvore, né, inicial desse app, tá? Quando a gente fizer um app maior, a gente faz uma árvore mais, enfim, vai ficar uma árvore um pouquinho mais, né, com mais elementos, mais conexões e tal. Mas aqui é só para mostrar como o aplicativo no Flutter ele tem essa estrutura de árvore, tá? E aí, como eu falei, né, que você tem tanto elemento de visual quanto elemento de layout, né, a gente poderia, por exemplo, centralizar esse texto aqui, né, para deixar o aplicativo pelo menos com alguma ordem, tá? Então, como é que a gente poderia centralizar esse texto? Com um widget chamado Center. Então, se a gente colocar aqui, né, esse texto que a gente pegou, tá? Então, vamos remover o texto daqui, certo? Remover, deixar aqui embaixo por enquanto. E aí, ao invés de colocar o texto direto na minha home, eu posso, antes disso, colocar um widget center, ou seja, centro, né? Que ele vai centralizar o que tiver dentro dele. E a propriedade dele, que recebe um widget, né? Ou seja, quem vai ser, qual widget que ele vai atuar, né? É o widget que vai estar na propriedade child, como eu falei, criança, né? Ou filho, vamos dizer assim, tá? Então, se você botar um filho aqui para o centro, ele vai centralizar o que você colocar, tá? Então, a gente coloca isso aqui. Então tá aqui o nosso Material App com o nosso home. Dentro do home tem um centro, dentro do centro tem o seu filho ali, que seria o texto. Então quando a gente salva, ele vai dar a gente salva o projeto e aí a gente precisa mandar ele reiniciar aqui, tá? E aí uma vez que ele reinicia, a gente vê que o texto agora ficou centralizado na tela. Então, tanto horizontal quanto vertical, né? Para todas as direções ali, ele foi empurrado agora para o centro, tá? Então, nesse pequeno exemplo aqui, né? A gente viu um widget que é o app como um todo, que é o Material App. A gente viu um widget de posicionamento, que é o Center. E a gente viu um widget de elemento visual, né? De elemento textual, que é o Text, tá? Então, uma vez que a gente fez isso, centralizou aqui, né, o nosso Olá Mundo, a gente pode vir aqui e atualizar o nosso diagrama, né? Antes estava assim, agora esse text aqui ele vai vir um pouquinho mais para baixo, né? Porque agora ele não é mais direto, o filho ali direto do Material App, né? A gente tem aqui agora no meio o nosso Center, né? E dele é que vai, né, o text agora está saindo dele, do centro para o text, né? Então o text agora virou, na hierarquia ele está abaixo do centro, né? E aí se a gente colocar aqui, a gente pode colocar aqui a nossa propriedade, né? Então o centro, ele é, vamos dizer assim, o filho do Material App na propriedade Home, e o text está sendo o filho do Center na propriedade Child, né? Que quer dizer justamente criança, né? Então, está aqui a árvore atualizada, né, do aplicativo que a gente acabou de construir, tá? E é isso. Então, esse é o aplicativo, vamos dizer assim, bem simples, né? O aplicativo mais simples que a gente pode fazer no Flutter, tá? Voltando aqui para o texto, tá? Não sei se você reparou, né, mas para o texto não. Voltando aqui para o VS Code. Isso aqui está bem tudo, né, essa linha. Então tem muito elemento aqui, uma coisa numa linha só, um monte de parênteses e tal. E o Dart, né, esse plugin do Dart do VS Code e também no Android Studio, ele vem com uma característica que é para justamente ajudar, né, nessa questão da formatação do código, tá? Porque o código do Flutter, ele tende a ser essa coisa realmente bem, vamos dizer assim, cheia de propriedade, abre parênteses, fecha parênteses, bota outra coisa dentro, abre parênteses, fecha parênteses de novo, né? Então, à primeira vista, pode parecer confuso, mas se você se aproveitar dessa característica, né, do plugin do Dart,
o programa acaba ficando um pouquinho mais legível, tá? Então, qual é a ideia para a gente se aproveitar, né, dessa formatação? É você sempre colocar uma vírgula, né, depois das suas propriedades, tá? Então, por exemplo, aqui na home, a minha home tem o center, né? Então, depois que eu fecho o parêntese do center, eu boto uma vírgula, tá? É como se fosse aqui uma lista, né? Uma lista de um único elemento, mas você coloca a vírgula. A vírgula é que é o essencial aqui, tá? Então, o run app, que tem o meu material app aqui, eu boto uma vírgula depois do material app também, certo? Isso não vai estar errado no código e isso vai ajudar o formatador do Dart a funcionar melhor, né? E aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho um text aqui, então na propriedade child eu boto uma vírgula depois do parênteses também, tá? Então, depois que eu coloco essas vírgulas aí, salvo, a gente vê que o plugin, né, a ferramenta de formatação do Dart, ela deixa agora o código um pouquinho mais legível para a gente, né? Então a gente vê melhor a hierarquia aqui, né? A gente tem um material app que está se conectando aqui, né, com o center nessa propriedade home e o center está se conectando aqui com o text nessa propriedade child, né? E ele ainda cria para você esses comentários aqui, que são comentários que você não pode apagar, né? Eles estão meramente para exibição, tá? Que lhe fala onde é que acaba, né? Ele fala ali onde é que está acabando aquele widget que você abriu, né? Então, por exemplo, o Material App eu abri aqui na linha 5, e aí eu sei que ele está acabando aqui na linha 9 por causa desse comentário. A mesma coisa acontece aqui com esse center, que eu sei que ele está acabando aqui na linha 8. Começou na linha 6, está acabando na linha 8, tá? Então, uma vez que você se acostuma, né, a sempre colocar uma vírgulazinha depois que você definir os seus widgets, as suas propriedades, né, sempre terminar com uma vírgula, o código ele vai se formatar automaticamente, né, com a ferramenta do Dart e vai ficar um pouco mais fácil para você ler, tá? Eu poderia colocar uma vírgula até aqui depois da string do Olá Mundo para aumentar mais ainda essa quantidade de elementos aqui que ele está mostrando para a gente, né? Então, por exemplo, agora ele está mostrando onde começa o text e onde acaba o text, né? Aí fica a cargo também de quem está programando, né? Se você não achar muito bom, você pode deixar assim, que também já está, né, bem... Enfim, a formatação ficou bem melhor, né? Do que como estava antes, uma linha toda que vai ficando cada vez mais confusa, né? Então você não precisa não, você não precisa se preocupar com a formatação do código. Se você colocar a vírgula, tá tudo certo. O próprio Dart vai fazer isso para você. E um outro detalhe interessante é que ele também já cria para você aqui o folding do código, né? Ou seja, você pode esconder pedaços do código que não estão interessando naquele momento, né? Então, por exemplo, se a gente vem aqui na lateral e clica numa dessas setinhas, ele vai esconder para a gente aquele widget, né? Então, escondeu aqui, por exemplo, o center para a gente. Ou então a gente quer esconder o Material App todinho, tranquilo, né? E assim sucessivamente, né? Então, às vezes você está com aquele código do tamanho do mundo aberto, mas um pedaço ali, um certo widget, uma parte ali, vamos dizer, da sua árvore, né? Não lhe interessa naquele momento. Então você pega e simplesmente esconde ela, né? Faz o folding aqui do código, clica na setinha, esconde e trabalha só naquilo que você está interessado naquela hora, né? Que você está focando naquela hora, tá? Então é isso, né? A gente finalizou aqui essa apresentação, vamos dizer assim, do Flutter e mostrando um aplicativo bem simples, né? Que seria esse Olá Mundo, tá? Então agora vamos para um exemplo mais, vamos dizer assim, mais concreto, né? Um exemplo mais com cara de aplicativo mesmo, né? Porque esse aqui não tem muita cara de aplicativo, né? Esse aqui está mais com cara de só um experimento, uma coisa bem simples, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente vai usar aqui, se aproveitar justamente, né, da biblioteca do Flutter material, que está sendo incluído aqui em cima, tá? Então, é essa biblioteca que vai dar para a gente, né, os elementos que a gente vai usar agora. E um desses elementos que vem dentro da biblioteca e que é bem interessante, né, quando você está começando a fazer um aplicativo assim do zero, e você não quer perder muito tempo pensando em design, nada disso, você só quer, né, fazer bem rápido e depois, uma vez que você tem ali uma coisa para mostrar, você pode até começar a pensar em alterar, né, alterar a exibição dele, né, a aparência, enfim. Então, um dos elementos que ajuda muito a fazer rapidamente é o widget scaffold, certo? Então a gente tem aqui esse widget
scaffold, tá? Então, na verdade, eu até coloquei aqui na apresentação, esqueci de mostrar aqui, né? Então a gente tem aqui o widget material app, né? Representa ali o seu app, que vai seguir as especificações do material design, tá? Inclusive, o próprio Flutter dá a você também uma versão Apple, tá? Que é o Cupertino App, né? Cupertino é a cidade lá onde fica a sede lá da Apple. E aí ele cria aqui para você essa outra classe, Cupertino App, se você quiser fazer um app que segue toda a cartilha ali da Apple, né? Que a gente também deu uma olhadinha, né? Mostrou, viu lá o link, né? Do guia lá que eles têm, né? Para interface humana e tal. Então, esse é o Widget Material App, né? E aí o Flutter tem uma árvore de widgets, como eu falei, e a gente vai ver agora esse widget Scaffold, que ele serve justamente para agilizar essa parte de você construir um app bem rapidamente. Tá? Então, qual é a ideia, né, do scaffold? Tá? Então, por que esse nome, né? Primeiro de tudo, o scaffold significa literalmente, assim, em português, andaime, né? Andaime, como se fala, né? Que é aquela estrutura que você vê muito em construção, né? E ele é basicamente isso mesmo, né? Ele é uma estrutura, ele é tipo um framework que já vem com um bocado de elementozinho interessante, assim, de aplicativo, certo? Então, por exemplo, com ele você vai facilmente incluir uma barra no seu aplicativo, né? Uma barra superior ou uma barra inferior. Você vai incluir bem facinho também botão lateral, aquelas gavetinhas, né? Que é aqueles tracinhos que você clica e ele abre um menu. Então ele já tem muito dessas funcionalidades prontas, né? Você só precisa chamar ele e chamar dentro dele os widgets corretos e você vai ter essas funcionalidades, tá? Usando as propriedades corretas também, né? Então, com o scaffold, justamente o scaffold a gente vai usar aqui para fazer o nosso app, certo? Então, onde é que ele se encaixa aqui? Né? Ele se encaixa justamente na home aqui do nosso, no nosso Material App, né? Então, se o Material App é o que cria o aplicativo, né? Então, dá ali para você aquele espaço para você criar o seu aplicativo. O scaffold é o que vai logo após, né, onde você vai, a estrutura que você vai usar para criar o seu app, tá? Então aqui a gente vai ter justamente o nosso scaffold. Então vamos abrir e fechar aqui, né? Já coloca a vírgula, sempre colocando a vírgula depois de incluir um widget, né, numa propriedade assim. E aí se a gente deixar o mouse parado aqui um tempinho no scaffold, né, no nome, a gente vê que a documentação do Dart, do Flutter, na verdade, ela já aparece aqui num pop-upzinho pra gente, né? Então a gente vê a definição do scaffold. Então o scaffold tá aqui, né? O nome da classe e aqui são todas as propriedades que ele tem, tá? Então ele tem uma propriedade que é uma chave, tem uma propriedade que é o corpo, certo? Então o corpo do nosso scaffold aqui. Uma propriedade que é um botão de ação flutuante, então, ou seja, é um tipo de elemento, né, que você pode ter no seu aplicativo. Tem aqui também a gaveta, né, que é aquela gaveta, aquele menuzinho lateral que você clica no botão e ele abre. Né? Ele tem também algumas, se a gente olhar aqui, algumas funções, então seria aqui métodos, né, comportamentos dele, então o que acontece numa mudança da gaveta, esse tipo de coisa. Né? Então a gente vê aqui que ele já vem com várias propriedades que lhe dão, né, vão agilizar ali o processo para você incluir alguns elementos bem comuns assim de se ver em aplicativo. Né? Inclusive tem aqui app bar, ou seja, a barra do seu aplicativo. Então pode ser ali a barrinha superior, enfim. Então tá aqui todas essas propriedades que o nosso scaffold tem, né? E a gente quer utilizar elas para construir o nosso aplicativo, tá? Então vamos começar pelo primeiro elemento, que vai ser a nossa barra superior. Né? Então, como a gente viu até no exemplo inicial do Flutter, ele tinha ali aquela barrinha superior, né, com o título e tudo mais. E aí, se a gente olhar aqui, para a gente botar essa barra superior, a gente vai chamar essa propriedade appBar, né? Então, vamos chamar ela aqui, tá? Vamos botar aqui, né? appBar, tá? E aí, o que a gente vai receber, incluir nessa appBar, né? Surpresa, só que não, é um widget chamado appBar, tá? Então, isso acontece muito no Flutter, né? Você tem uma propriedade cujo o widget que você vai usar dentro dela tem o mesmo nome que ela, só começa com a letra maiúscula, né? Todas as letrinhas maiúsculas.
enquanto que a propriedade sempre começa com a letra minúscula. Tá? Então isso acontece em vários momentos quando você está programando em Flutter. E aí a gente vai incluir aqui a nossa app by, sempre lembrando de colocar a vírgula. Tá? Uma vez que a gente incluiu, o que a gente quer o que é que a gente faz com essa barra aqui, né? Como é que a gente, por exemplo, coloca um títulozinho nela? Então a gente pode, nessas horas, né? A gente tem aqui a ajuda do pop-upzinho aqui, né? Do tooltipzinho do VS Code, mas você também vai precisar, ou melhor, é interessante que você também leia muito a documentação do Flutter, tá? Se a gente voltar aqui no navegador, né, a gente pode vir aqui na página do Flutter, tá? De documentos, né? Então eu cliquei aqui na parte de Docs, tá? E ele tem exatamente aqui, né? Convenientemente, ele tem aqui um catálogo de widgets, né? Então é a parte que você quer mesmo estudar bem, né? Ver bem o que é que o Flutter tem para oferecer, tá? Então no caso aqui do scaffold, né? Da app bar, ela é um componente do material design, né? Então a gente vem aqui nessa parte, né? Eu cliquei aqui, nem falei, mas é nessa parte aqui o componentes material, né? Então material é o nome justamente do estilo de design do Google. E aí a gente vê aqui, ó, tá aqui um dos primeiros, né? Porque está em ordem alfabética, a nossa app bar, nossa barra de aplicativo. Então é uma barra, ele fala aqui, né? Consiste de uma barra de ferramentas que pode, né, e potencialmente outros widgets. Então você pode ter outros widgets junto da sua barra. Então tá aqui a nossa barra. A gente vê que ela tem, ó. Então ele bota uma ilustração aqui, né, para ficar mais claro. Então tem um título que você pode dar para sua barra. Tem as ações, né? Então você vai incluir, né, outros botões com ícones que vão fazer ações. O espaço flexível, se você quiser aproveitar. Leading, que é, né, lidera, ou seja, é alguma coisinha que vai aparecer primeiro na sua barra, né? Geralmente é o íconezinho de gaveta, né, que você vai usar para abrir um menu, algo desse tipo. Tá? Então ele está mostrando aqui algumas propriedades do scaffold. Né? Se a gente descer mais aqui nesse código, a gente vai ver aqui a lista inteira de propriedades. Né? Então ações, tema dos ícones de ações, enfim, cor de fundo, né? O background color aqui, brilho, entre outros, né? Leading, que a gente viu lá em cima, o widget para mostrar antes do título, e tem o próprio título também, né? Então aqui a gente está vendo, né, para todos os widgets, se você vem aqui na documentação do Flutter, você encontra essa lista detalhada de propriedades, você encontra também um texto, né, descrevendo e bem detalhado com link, né? Então se ele fala de um elemento diferente, ele bota o link para lá, você pode seguir esse link e ler sobre esse outro elemento, né? E com isso você vai aprendendo cada vez mais sobre o Flutter. Tá? Então vamos voltar aqui no VS Code e vamos começar inserindo um título então na nossa barra. Né? Então, vou colocar aqui a propriedade título, tá? E aí sempre que eu quero inserir um texto, né? A gente já viu. A gente vai usar o widget text, tá? Então vamos adicionar aqui, né? E colocar o nosso texto. Por exemplo, exemplo 1, dispositivos móveis, tá? Enfim, é um título que a gente colocou, né? E aí a gente... Vamos tentar rodar aqui o aplicativo para ver como é que ele já está, né? Então a gente vê que ele já tem aqui a barrinha superior, né? Exemplo 1, dispositivos móveis, com o título que foi definido, né? No appbar. A gente pode colocar a vírgula aqui para ele formatar melhor. E agora já está com carinha melhor, né? Carinha de aplicativo, né? Aplicativo que você vê diariamente ali no seu celular quando você vai usar, né? Uma barrinha superior aqui e o espaço aqui, né? Onde você pode incluir novos elementos, tá? Então, o que mais que a gente pode, né, mudar nesse aplicativo? Tá? Qual é o objetivo? Na verdade, ainda não falei. O objetivo desse aplicativo que a gente está fazendo aqui agora é criar um aplicativo que tenha uma barra e tenha uma imagem, tá? Então a gente vai colocar uma imagem aqui no centro do nosso aplicativo, certo? Então vai ser um layout bem simples, né? E inicial, né? Para a gente aprender alguns elementos. Então aqui a gente já viu, né, o scaffold, a barra de aplicativo.
E agora o que a gente quer fazer também por exemplo, mudar. Por exemplo, como é que a gente poderia mudar a cor, né? O padrão do Flutter é colocar o azul, tá? Então, como é que a gente poderia, por exemplo, mudar a cor, né? Então, se você quiser agora, né, se desafiar um pouquinho, você pausa aí o vídeo e vai lá na documentação que a gente acabou de ver, do app bar, e pesquisa lá, né, que propriedade você acha que poderia usar para mudar a cor dessa barra que a gente criou, certo? Então, né, eu vou responder aqui agora, se você quiser, você tentando, né, pausa o vídeo e vai tentar fazer, né? Então, se a gente voltar aqui rapidamente, né, na documentação da barra, a gente vê que, se a gente descer aqui nas propriedades, né, tem uma propriedadezinha aqui que chama background color, né? Então, cor de fundo, tá? Então, é exatamente essa propriedade aí que a gente quer usar, né? Ela que vai mudar a cor para usar a cor da barra que a gente acabou de incluir, tá? Então, se eu volto aqui no VS Code, eu posso alterar essa propriedade, né? Então, eu venho aqui, e aí, além de alterar a propriedade título, que eu já fiz, eu vou alterar aqui agora a propriedade background color. Veja que os plugins ele já vem com ele já completa para você, né? Então, a gente colocou aqui, e aí na hora de mudar a cor você vai chamar a classe color, tá? Então essa classe não é um widget, ela é uma classe que lhe ajuda nessa questão de mudar as cores, né, de definir cores no aplicativo, tá? Então você bota color, ponto, e aí você escolhe, aliás, acho que é colors, né? Isso, é colors, falei errado, não é color, é colors, cores, né, e no plural. E aqui você vai ter, como a gente está usando justamente o scaffold, né, o aplicativo material e o scaffold, essa classe colors dá para a gente acesso a toda a palheta ali de cores, né, do Material Design, tá? Então se a gente até for aqui na página do Material Design, né, só para olhar rapidamente, então a gente vem aqui na página Design, Color e o sistema de cores aqui, né? Então a gente pode dar uma olhada rapidamente, né? É bem interessante você ler sempre essa documentação, né? Então, tanto a documentação do Flutter quanto a documentação do Material Design, né, são boas companheiras porque você vai aprender cada vez mais, né, o que é que você pode fazer com o seu aplicativo, tá? Em termos de design e em termos de funcionalidade, né? Então a gente tem aqui as palhetas, né, de 2014, foram criadas em 2014. Então você tem vermelho, rosa, roxo, né? Azul, roxo profundo, enfim, entre outros, tá? Então isso aqui tudinho a gente tem acesso ali no aplicativo, tá? Exatamente com esse nome que a gente está vendo aqui, certo? Então vamos voltar ali né? Você escolhe a palheta que lhe agrada mais e a gente volta aqui no aplicativo e coloca aqui, né? Então colors, por exemplo, eu vou botar aquela Deep Purple ali, o roxo profundo, tá? Então tá aqui, né, o VS Code dá até uma indicaçãozinha da cor aqui para você. E aí quando a gente salvar e mandar aqui ele dar um restart, detalhe, né? O Hot Reload ele não está funcionando agora, tá? Porque a gente precisa fazer uma coisinha que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, para de fato o Hot Reload que a gente viu logo no começo da aula funcionar, né? Ou seja, você salva, ele altera, tá? No momento eu não estou dando do Hot Reload, eu estou dando o Hot Restart, ou seja, o Restart, não o Reload, né? Tem essa diferença de nomenclatura, tá? E aí mais pra frente a gente vai saber por quê, né? Porque o Hot Reload não funciona aqui ainda, tá? Mas enfim, continuando, né? A gente salvou aqui e eu resetei o app e agora ele mudou para a cor da barra, né? Para o Deep Purple, né? Que a gente viu ali na documentação do Material Design, ok? Certo, com isso a gente já tem aqui agora a nossa barra superior, né, do jeito que a gente quer. Então ela está com o nome que a gente quer e ela está com a cor que a gente quer, certo? Você pode alterar outras propriedades dessa barra, então você poderia centralizar esse nome, né, por exemplo, e enfim. E aí agora o que falta para a gente finalizar esse primeiro app é justamente colocar a imagem, né, que a gente se propôs ali. Aliás, antes disso, a gente pode também, né, vamos dizer, para criar um tema, né, um tema do nosso aplicativo, a gente pode alterar também
o próprio, esse fundo branco, né? Ao invés de deixar esse fundo branco, a gente pode deixar o fundo com a cor que combina aí com o nosso, com a barra da gente, tá? Por exemplo, já que a nossa imagem não necessariamente vai ocupar a tela toda, né? Então a gente pode colocar aí uma cor que combine também, né? Então, como é que a gente faria isso, né? Se a gente olhar aqui na documentação do scaffold, então deixa eu... se a gente olhar aqui, né, no pop-upzinho aqui, a gente vê que ele também tem uma propriedade background color, tá vendo? Então, na verdade, tem vários widgets que tem essa propriedade de background color, cor de fundo, né? Que você vai usar justamente para alterar a cor, tá? Então, se a gente quiser, a gente vem, né, para a gente melhorar a aparência, a gente vai colocar aqui essa propriedade também para o nosso scaffold, tá? Então, não é para o AppBar, né? Veja que está fora do AppBar, né? Mas está dentro ainda do scaffold aqui. E a gente vai colocar aqui o Deep Purple também, sendo que a gente não quer que fique igual, né? Se ficar igual, vai ficar muito estranho, né? A barra e o fundo ali do aplicativo da mesma cor, vai parecer uma coisa só, completamente sem sentido, né? Então a gente pode usar justamente esses sombreamentos diferentes aqui que ele oferece, tá? Então ele oferece 50, 100, 20, 300, 400, aí tem o padrão, né, que seria o 500, né, pela ordem aqui, que você não precisa chamar como 500, e até né, vai do mais claro até o mais escuro, né? Você pode usar cores mais escuras, tá? Então a gente pode usar, por exemplo, essa 50 aqui, né? Uma cor mais clarinha, mas que bate ali com o fundo do aplicativo, tá? Ou com o fundo não, desculpa, com a barra, né? Então atualizei aqui, salvei, né? Mandei reiniciar, e aí a gente vai ver né, que ele mudou ali levemente. Vamos colocar 100 aqui para ficar mais aparente, tá? Então, pronto. Aí agora a gente vê, né, que o fundo ficou, né, um roxinho bem claro, e aí tá, vamos dizer assim, combinando com a barra, né? Ficou mais agradável de olhar do que aquela coisa branca, né, chapada assim. Então, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai alterar aqui justamente essa parte que está vazia no nosso aplicativo, tá? E que parte é essa, né? Como é que a gente muda, né? O que é que isso aqui, em termos da programação, o que é que isso aqui significa, né? E aí, você já deve suspeitar que isso é uma propriedade do scaffold que a gente vai ter que alterar, né? Então, se tem uma propriedade que inclui a barra, certamente tem uma propriedade que vai incluir uma coisa aqui nesse meio, nesse vazio, tá? Então, se a gente olhar aqui, é justamente o quê? Tá aqui logo no começo. Opa. É o corpo do nosso scaffold, né? Então, o corpo ali representa esse pedaço aqui que está vazio, tá? Então, o que a gente vai querer fazer agora é alterar essa propriedade corpo, tá? E aí, a gente vai alterar como? Incluindo a imagem, né? Como eu falei, esse primeiro exemplo é só para incluir uma imagem, né? E deixar ela ali no aplicativo, tá? Então, como é que a gente inclui uma imagem, né? Vamos voltar ali na documentação do Dart, tá? Do Flutter. Então, voltar aqui na documentação. E vamos procurar, né, onde é que a gente vai, como é que a gente consegue incluir uma imagem, né? Então, voltar aqui no catálogo de widget, e aí, né, a gente encontra aqui, ó, Assets, Images e Icons, né? Então, recursos ali, recursos, imagens e ícones, né? Então, é exatamente isso que a gente está querendo agora, né? A gente está querendo incluir uma imagem. Então, está aqui o widget, ó, Image, widget, que mostra uma imagem. É exatamente o que a gente quer. Então, a gente clica aqui para ver a documentação dele, né? Então, como é que a gente faz, né? Então, ele fala aqui, ó, você tem uma nova imagem, você pode criar uma nova imagem, você pode criar uma nova imagem que é um asset, ou seja, é um recurso ali do seu projeto. Você pode criar uma imagem que é network, né? Então, vem de uma URL, né? Você vai pegar ela da internet, tá? Vai carregar da internet, né? Então, isso aí meio que já vai introduzir uma dependência da internet no seu aplicativo, né? Mas, enfim, você tem essa possibilidade. Tem uma imagem .file, né, que vai vir de um arquivo, e outras imagens, e essa .memory, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, para início, né, é usar uma imagem da rede, tá?
Então a gente vai incluir esse widget e a gente quer incluir justamente um widget que pegue a imagem da rede, né? Para a gente carregar e exibir ela. Depois a gente pode se preocupar em fazer, em incluir uma imagem no nosso projeto, né? E usar diretamente do nosso projeto, né? Então, vamos voltar aqui, né? Então a gente pode, por exemplo, já usar esse image.network, né, que ele está mostrando aqui, tá? Então se a gente usa como ele diz, esse construtor, né, então vai construir um novo objeto, então ele recebe aqui, tá vendo, uma string como o parâmetro obrigatório, né, um argumento obrigatório, né? Então é a string, e aqui ele tem aqueles argumentos que são opcionais, né? Então essa string com certeza vai ser a URL que a gente está querendo que ele carregue a imagem, né? Então vamos pegar esse widget aqui, né? Image.network, tá? Esse construtor, na verdade, né? O widget é o widget a classe de imagem, né? Que é o widget que mostra a imagem, tá? E a gente quer, como a gente quer uma imagem da rede, né? A gente vai incluir aqui essa image network. Então vamos colocar voltando aqui, coloquei aqui, né, o image.network, tá? E a gente quer uma URL, né? Então, para um exemplo, a gente pode usar qualquer imagem, tá? Então, por exemplo, a gente pode pesquisar aqui no Google, tá? Então, como reforçando, é o que eu já falei em aulas anteriores, pesquisar no Google geralmente não é a melhor ideia porque você não sabe se aquela imagem é ou não livre para uso, né? Principalmente para uso comercial, tá? Mas aqui, só para fins de exemplo, né? Vamos pesquisar aqui no Google mesmo né, só para a gente ver o aplicativo rodando, tá? Então, por que não pesquisar uma imagem de gatinho, né, que é a coisa mais a cara da internet, tá? Então, vem aqui, né? Vamos pegar uma imagem aqui qualquer e a gente quer a localização da imagem. Então, copy image location, né? Você quer o link da sua imagem, tá? A gente pode até clicar para ver aqui e copiar o link aqui de cima também. Então, copiei aqui o link e vamos voltar lá no VS Code e incluir esse link, né? E ver se a imagem de fato aparece ou não aqui no aplicativo, né? Então, ele recebe uma string, né? Vamos mandar resetar. E aí ele deve incluir a imagem aqui no nosso aplicativo, tá? Então tá aqui, né? Ele incluiu a imagem, né? Ficou aqui colada, né, em cima, né? Então ficou lá para cima a imagem, né? Sem nenhum posicionamento, ele simplesmente colocou o mais acima possível que ele poderia. E aí fica aqui, né, uma outra questão, né? E como é que a gente poderia centralizar isso, né? Então lembrando aí do que a gente já fez até chegar aqui, como é que a gente centralizaria essa imagem, né? Então se você quiser tentar resolver isso por conta própria, você vai e pausa aí e faz, tá? Vamos continuar aqui. E a forma de centralizar, né, é justamente usar o widget center, né, que a gente já usou para centralizar o Olá Mundo no começo ali da aula, né, quando a gente estava fazendo o primeiro exemplo com o Flutter, tá? Então eu posso pegar e enrolar isso aqui, né, dentro de um widget center, tá? Mas felizmente o plugin aqui do Flutter, do VS Code, ele já vem com essa função pra gente, tá? Então se você clicar aqui nessa lâmpadazinha que aparece, né, na linha, quando você, por exemplo, coloca aqui o cursor em cima do widget, né, de imagem, por exemplo, e aí você vem aqui na lâmpadazinha e ele já tem aqui, ó, wrap, que é enrolar, né? Então wrap com center, ou seja, enrolar esse widget que você está selecionando aí no widget de center, para centralizar, né? Isso é tão comum que ele já vem aqui com várias opções, né? Para você enrolar em vários widgets diferentes, que são os mais comuns, tá? Então vamos enrolar aqui, né? Fazer o wrap com o widget center, tá? E aqui você vê, né? Ele já colocou um center, ele já chamou aqui a propriedade child, né? Colocou a imagem da gente dentro e já fechou. Então ele fez tudo automaticamente, né? Então a gente salva aqui, tá? Manda, né, dar um restart aqui no aplicativo
E a gente vai ver agora o resultado justamente de aplicar esse center, né? Então a imagem agora ficou centralizada aqui, né? Com relação ao corpo, né? Perceba que o espaçamento acima e abaixo está igual, né? E agora, né, enfim, ficou bem posicionada a imagem no centro do nosso aplicativo, tá? E aí, ok, né? A gente fez finalizou, vamos dizer assim, o nosso objetivo, criar um aplicativo com imagem, tá? Mas como eu falei antes, esse negócio de usar uma imagem da rede, né, vai criar uma dependência do seu aplicativo da internet, tá? Então você precisa saber, né, decidir, ou melhor, planejar se é isso mesmo que você quer, né? Que se o usuário for acessar o seu aplicativo num lugar sem internet, ele não vai poder ver essa imagem, já que ele não vai conseguir baixar. Enfim, esse tipo de coisa, né? Então, uma melhoria que a gente poderia fazer, né, ou uma alteração para garantir que isso não vai acontecer, ao invés de usar uma imagem da rede, usar uma imagem que a gente vai incluir no nosso projeto. E aí, como é que a gente faz para incluir essa imagem, né? Carregada diretamente do projeto e não da internet. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é baixar a imagem, né? Baixar a imagem para o nosso computador, tá? Então, vamos pegar aqui e vamos baixar essa imagem mesmo, por exemplo, né, que a gente está usando para o computador, né? Então, voltar aqui, deixa eu ver se ela volta aqui. Pronto, voltou aqui. Eu vou salvar essa imagem. E aí, se a gente for aqui no explorador de arquivos, né? Então, tá aqui ela na minha pasta de download, certo? Então eu vou mudar o nome dela aqui, por exemplo. Tá? Alterei o nome. E aqui está a pasta do nosso projeto, exemplo 1, certo? Então, a primeira coisa que você faz aqui, né, é criar uma pasta para suas imagens, tá? Então vamos criar aqui a pasta Images, certo? Então criei aqui. E vamos colocar a nossa foto que a gente baixou, né, ou a imagem que você baixou, nessa pasta Images. Então essa é a pasta onde você vai colocar todas as suas imagens ali, que você vai querer depois chamar dentro do aplicativo, tá? Então a gente criou aqui, e agora o que falta fazer é a gente informar para o Flutter que a gente tem essa imagem disponível agora para ele usar, certo? Então como é que a gente pode fazer isso, né? A gente vai fazer isso usando a gente vai fazer isso usando aqui esse arquivo pubspec.iml, que é YAML, né, a linguagem dele, tá? Então, esse arquivo, que sempre você vai ter esse arquivo, né, nos projetos de Flutter e Dart também, tá? Ele define as dependências do projeto, então, tipo assim, biblioteca, esse tipo de coisa, né? E outros, enfim, outros elementos dos quais o projeto depende para funcionar. E é lá que você vai incluir também os seus assets, né? Ou seja, os seus recursos. Pode ser imagem, pode ser fonte de escrever, né? Fonte de computador. Pode ser áudio, enfim, recursos que você vai usar ali no seu aplicativo, tá? Então é aqui que a gente tem que focar, né, para fazer o Flutter saber que a gente colocou uma imagem nova que está disponível ali para ele, tá? Então a gente vem aqui volta aqui no explorador de arquivo do VS Code, tá? Então vamos voltar aqui no VS Code. Deixa eu esconder isso aqui. E aí a gente vem aqui no explorador de arquivos, né? E encontra aqui o PubSpec, tá? Então tá aqui ele, certo? Ele vem com um bocado de comentário, né, que é para ajudar a pessoa, por exemplo, até quem não conhece muito do Flutter, né? Ele vem aqui tudo quase como uma forma de tutorial, né, nos comentários, tá? E aí você pode até ler, enfim, se você, né, quiser aprender um pouquinho mais, tal. Mas o melhor que a gente pode fazer aqui para simplificar, né, para ficar mais legível, é apagar os comentários, tá? Por enquanto. Ou melhor, por enquanto não. A gente apaga os comentários e vamos deixar sem os comentários, né? Para ficar mais fácil, para não ficar tão confuso, tá? Então, né? Então tá aqui, né? Aqui a gente já vê que o PubSpec ele define várias coisas, né? Define o nome do projeto, define a descrição do projeto também, né? Onde vai ser publicado, versão, qual é o ambiente, né? Qual é o SDK que você está usando.
Aí dependências aqui, depende do Flutter, ele já adiciona aqui os ícones Cupertino, que seriam os ícones da Apple, né? Do estilo Apple. Aqui dependências de desenvolvimento, então não é de ambiente de produção, né? Ambiente só de desenvolvimento, então Flutter Test, né? Para você fazer testes. E aqui para baixo é a seção do Flutter, né? Que é justamente onde a gente vai incluir os nossos arquivos, tá? Um detalhe importante desse arquivo YAML, né, esse tipo de sintaxe aqui, é que ela é fortemente baseada na indentação, tá? Então perceba que tudo que é um subnível está indentado com 2 espaços para frente, né? Então esse SDK é um subnível desse environment aqui, né? Então ele está indentado 2 para frente. Esse Flutter, ele é um subnível desse dependencies. E esse SDK é um subnível do Flutter, então por isso que ele tem 2 indentações aqui, certo? E assim sucessivamente, tá? Então quando a gente for alterar esse arquivo para usar, né, as nossas imagens, por exemplo, a gente tem que prestar sempre atenção nessa parte da indentação, tá? E aqui ele já explica pra gente, para adicionar assets, né, a sua aplicação, faça assim, né? Então você coloca essa propriedadezinha aqui, né, esse campozinho, então vamos fazer isso. E aí a gente vai indentar igual o anterior, né? Então tem que estar dentro desse da categoria Flutter, né? Então a gente indenta igual esse daqui. E aqui ele diz como a gente inclui uma imagem, né? Então eu já criei essa pasta images, então vamos fazer assim, né? Fazer aqui e indentar. E aqui dentro a gente tem aquela imagem gatinho.jpg, né? O que tem aqui embaixo, ele fala de fonte e tal, depois a gente vai dar uma olhada, mas por enquanto a gente pode apagar também. Então, tá aqui, adicionei o asset, e aí se vocês observarem, sempre que você altera o PubSpec, o VS Code ele já vai rodar ali o comando do Flutter, né, ou do Dart, de buscar dependência, né? Então, sempre que você alterar aqui, ele já vai buscar dependência. Onde é que tá? Tem coisa nova, né? Ele alterou o PubSpec, certamente tem alguma coisa nova aí que eu preciso baixar ou incluir aqui na configuração do projeto, né? Então, sempre que você salva, ele roda aqui, né? Aparece a janelinha lateral e ele começa a rodar, tá? Então, a gente incluiu aqui a imagem né, do gatinho que a gente salvou, tá? E agora o Flutter, ele já está, vamos dizer assim, ele já sabe agora que essa imagem está disponível para ser usada, certo? Então a gente vem aqui e a gente vai trocar o nosso image.network, né? Então, por exemplo, vamos tá aqui o nosso center, né? Vamos apagar aqui o image.network, né? E o child também, por enquanto, certo? Para a gente ver que, né, a alteração, né? A gente vê que a gente chamou de forma correta o nosso asset, tá? Então, atualizando aqui o aplicativo, né? A gente removeu, né? Então a imagem sumiu, ok. Então a gente vamos voltar aqui rapidinho na documentação, né, do Flutter para ver, né? A gente pode usar esse image.asset, né, que é justamente o que a gente incluiu ali no nosso aplicativo, né? A gente incluiu um novo asset, né, ali na nossa pasta. Então ele é um recurso do nosso projeto, tá? Então vamos voltar aqui no VS Code e vamos tentar incluir o nosso asset, ok? Então eu vou voltar aqui a propriedade child, né? E aí a gente coloca aqui a nossa image.asset e ela vai receber um nome que vai ser o nome ali, a localização do nosso arquivo, né? Então images.gatinho.jpg, tá? Faltou colocar uma vírgula, né? Sempre lembrar de colocar a vírgula. E aí a gente dá um restart aqui no nosso aplicativo e vamos ver o que acontece. Então, apareceu, né? E agora a gente sabe, tem certeza que a gente está pegando essa imagem não mais da internet, e sim do nosso próprio projeto, né? Então, ao mesmo tempo que você não depende mais da internet, o seu projeto ficou um pouquinho maior, né? Porque você botou mais um asset ali nele, mais um recurso, né? Uma imagem. Né? A depender do tamanho dessa imagem, o seu projeto pode ficar mais pesadinho, né? Para o usuário instalar e baixar, né? Esse tipo de coisa, tá? Então tem sempre essa troca, né? Do que é que você ganha e perde, né? Ok.
E aí com isso a gente finaliza o, o nosso primeiro exemplo, tá? Fica faltando só um detalhezinho que é para ficar completo assim esse exemplo, né? Todo, vamos dizer assim, bem feito. Fica faltando só um detalhezinho que é o ícone do nosso aplicativo, tá? Então, o que acontece, né? Quando a gente cria um projeto do Flutter, né, e instala ele no emulador, ou então até no próprio celular, a gente vê que ele tem sempre um ícone padrão, tá vendo? Que é esse ícone do Flutter, né? Vocês estão vendo aqui o exemplo 1, dá para ver aí na tela. Ele está com esse ícone padrão do Flutter, né? Ele não tem um ícone, ele não já vem com o ícone, né? Você tem que customizar com o seu ícone, tá? Então, para a gente fechar esse exemplo bem fechadinho, bem bonitinho, né, com tudo que você, vamos dizer assim, tudo que você tem direito na hora de criar o seu app, vamos colocar também aí um ícone customizado, tá? Que a gente vai poder usar, substituir por esse ícone padrão do Flutter, né? Senão fica meio que sem personalidade ali o seu aplicativo, né? Então, como é que a gente faz isso, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é encontrar uma imagem, né? Uma imagem que você vai usar como um ícone, tá? Então, o melhor que você tem a fazer, a gente poderia procurar no Google, né? Ou então procurar em site de ícone grátis, né? Então tem esse site aqui, por exemplo, que é o Flat Icon, que ele serve justamente para ele fornece, né, vários ícones que você pode usar de graça, tá? Então a gente pode procurar aqui, por exemplo, vamos ver se a mesma pesquisa que a gente fez no Google vai dar um resultado. Pronto. Então ele deu para a gente aqui uma série de ícones, tá? Na busca. A gente pode vir aqui no filtro e mostrar só os que são free, né? Só os que são grátis, tá? Então, uma vez que a gente faz isso, a gente está garantindo que a gente não vai estar usando um ícone que pode dar problema depois, tá? Então tá aqui, né, uma série de ícones. Vamos pegar esse aqui, redondinho, né, que é em geral o padrão dos ícones do Android fica redondinho, né? E aqui você escolhe o tamanho que você quer baixar, né? Importante que seja PNG, né? O PNG ele tem a característica de ter fundo transparente, né? Ao contrário, por exemplo, de outro tipo de imagem, tipo JPG, por exemplo, não tem. Já o PNG ele pode ter, né? E aí o fundo transparente é legal porque, né, fica mais... Por exemplo, você pode fazer umas formas que não seja forma quadrada, retangular, né? E ele mantém esse formato porque o fundo dele é transparente. Ou seja, mesmo que a imagem como um todo seja quadrada, o fundo é transparente e você só vê o círculo, tá? Então vamos baixar aqui o PNG, né? Download grátis. Geralmente, né, nesse site aqui, por exemplo, você além de baixar, você tem que dar crédito ao autor, né? Quando é de graça, geralmente eles pedem isso aí, né? Que você deu crédito, tá? No caso, a gente está fazendo só um exemplo, né? A gente não pretende usar isso de forma comercial nem nada disso. Então, vamos pular essa parte, tá? Mas prestar sempre atenção nas condições que você tem, né? Quando está usando algum recurso que você baixou da internet, tá? Então, tá aqui. Vamos voltar aqui no explorador de arquivos, tá? E tá aqui baixado, né? Certo? O ícone, né? Então, o que é que a gente vai fazer com esse ícone? Na verdade, a gente vai voltar aqui para o navegador e a gente vai para um site que ele vai devolver para a gente um pacote de ícones todo bonitinho, tá? Então esse site é o appicon.co. Então quando você entra aqui nesse site, é um gerador de ícone de aplicativo. Então você pode escolher iPhone, Android, né, e vários outros dispositivos aqui. Vamos ficar só no iPhone e Android mesmo, tá? E vamos colocar a nossa imagem aqui, né? Então carreguei aqui a imagem, vou mandar ele gerar, tá? Uma vez que ele gerou, a gente baixa um arquivo zip. Então vamos voltar aqui no explorador. A gente baixa aqui um arquivo zip. E nesse arquivo zip vão estar os nossos ícones, tá? Então vamos extrair ele aqui mesmo, né? Na parte de downloads, tá? E aqui a gente tem esses ícones, né? Então tem essa pasta assets.xcassets, né? E tem essa pasta Android, certo? Com várias outras pastas aqui dentro. Então, como é uma pasta relativa ao Android, né? Como já está bem claro.
E a outra pasta vai ser relativa ao seu app iOS, né? Você vai poder alterar o ícone das duas, né? Tá? Então como é que a gente vai fazer para, de fato, usar esses ícones no nosso aplicativo, né? A gente vai ter que copiar essas pastas para o lugar correto, tá? Então a pasta Android, essa daqui, a gente vai copiar, ó, a gente vem aqui na pasta do nosso projeto e aqui tem Android, depois tem a pasta App, pasta src source, né, fonte, código fonte, por exemplo. Depois tem a pasta main e aí finalmente tem a pasta res, que é como se fosse, acredito eu, de resource, né, recurso. Então nessa pasta a gente vê aqui que tem várias pastas que começam com mip map, né, mip map, tá? E se a gente olhar aqui o ícone que a gente baixou, a mesma coisa, mip map. Então a gente vai substituir, tá? Deletar essas daqui e mover essas daqui, que a gente baixou. Então, substituiu, está feito, né? A gente já alterou o ícone para o Android. Para o da Apple, a gente vai aqui na pasta iOS, né? Depois vem na pasta Runner e perceba que já tem aqui a pasta assets.xc assets, que é a mesma pasta que a gente tem aqui, tá? Então, o que a gente quer fazer aqui é também trocar, né? Deletar essa daqui e colocar essa que a gente baixou, tá? Então, feito isso, né? Você pode até apagar esses outros aqui que você baixou, o seu aplicativo está com os ícones modificados, tá? Então, o que falta você fazer agora é só resetar, né? Mandar ele parar de rodar e depois colocar ele para rodar novamente, tá? Então, vamos fazer aqui, né? Eu vou até mandar desinstalar, tá? E aí vamos parar de rodar aqui. Então, mandei parar. E agora a gente vai aqui, volta no aplicativo e aperta F5 para ele rodar novamente. Então, ele vai levar o tempinho, né, para continuar de onde estava, né? Carregar o aplicativo lá no emulador. Então tá aqui, né? Carregou o aplicativo, né? E a gente pode agora olhar, ver se o nosso ícone de fato foi alterado, né? Então vamos sair aqui do aplicativo, abrir a janelinha de apps aqui e a gente vê que o ícone de fato, né, foi alterado aqui para o nosso ícone do gato, né? Então tá aí, né? A gente aprendeu basicamente como criar um aplicativo do zero. A gente viu aqui vários elementos, né? Então a gente viu como começar o seu aplicativo a partir do Material App, né? Usar o scaffold para inserir aqueles elementos mais comuns, né? Que seria a barra né? E o corpo ali do seu aplicativo. A gente viu os widgets de texto, né? E de imagem, né? Então imagem que você carrega da internet ou imagem que você carrega direto do seu projeto, né? Você faz o download, ou no caso você cria, né? Ou a sua equipe de design, por exemplo, né? Ou sei lá, você está desenvolvendo o aplicativo, você cuida da programação e você tem um amigo que cuida do design, que cuida de criar imagens e de desenvolver o tema do seu aplicativo, né? Enfim. Então com isso você cria um asset que você carrega no seu projeto, né? Então a gente viu essas duas possibilidades, né? Também viu aqui como customizar, né, cor de elementos, né? E usar a classe Colors para isso, né? Tanto com a cor quanto com os diferentes sombreamentos daquela cor, né? Os níveis de claro para o escuro, enfim. E esse foi o nosso primeiro exemplo, tá? E sim, e para finalizar a gente também viu como colocar um ícone no aplicativo, né? Então você já consegue fazer um aplicativo com seu ícone ali customizado, que vai, né, na verdade, vai ter uma característica única, né? Vai ser diferenciado dos outros ícones ali dos outros aplicativos, enfim, de acordo com a sua ideia ali, com as suas funcionalidades, certo? Então esse foi o nosso primeiro exemplo. E aí a gente vai começar, ou melhor, antes da gente começar a dar uma olhadinha no segundo exemplo, provavelmente a gente não vai conseguir terminar nessa aula. Vamos rapidamente ver como é que a gente poderia rodar esse aplicativo no nosso celular, tá? Então, na verdade, não envolve programação, né? Envolve só você mexer, de fato, no seu celular, né? E ativar
uma opçãozinha e com isso você está pronto para rodar no seu celular. Então o que a gente precisa fazer primeiro? Então, para rodar no celular, a primeira coisa que você tem que fazer é habilitar o modo desenvolvedor, tá? Então vou escrever aqui nos comentários, né? Modo desenvolvedor, ou em inglês fica Developer Mode, certo? Então para isso você tem que encontrar o build number do seu celular. Então, se você vem nas configurações do seu celular, então baixa aqui mais um pouquinho até achar aquela engrenagemzinha, né? Quando você encontra ela, provavelmente o seu build number ele vai estar aqui na parte de sistema, certo? Então você vem aqui no sistema e procura aqui o seu build number, tá? Então, ou então pode estar aqui no sobre o dispositivo, né? Ele está botando aqui emulated, né? Dispositivo emulado, mas você pode ter assim, né? Sobre o dispositivo, algo assim. E aqui, se a gente descer, a gente tem o nosso build number, tá vendo? Então, o que você quer fazer aqui é clicar várias vezes nesse build number. Então você vai clicando, e aí ele vai dizer assim, falta 5 cliques para você virar um desenvolvedor. Aí você clica de novo, ele diz, faltam 4 cliques. Quando você clicar tudinho, né, que ele disser falta 1, e aí você clica, aí ele vai dizer assim, parabéns, você agora é um desenvolvedor. Então quando você fizer isso, você efetivamente habilitou o modo desenvolvedor no seu celular. E o que é que isso significa? Quando você vier aqui em sistema, né, naquela parte que a gente viu antes, que não era, né? E aqui está avançado, né? Enfim, aí você vai ter que dar uma buscadinha, porque cada Android, né, de cada fabricante de celular pode ter suas diferenças, né? Mas aqui no sistema, você vai ter essa nova entrada que não tinha antes, tá? Se você vier aqui antes de fazer o negócio do Build Number, não vai ter essa opção. Então você clica aqui no Developer Options e você procura a parte do USB Debugging. Tá? Então você vai habilitar agora o USB Debugging. Então se a gente for descendo aqui no Developer Options, a gente chega aqui no USB Debugging, tá? Então isso aqui tem que estar habilitado. Já está habilitado aqui no emulador, né? Você vai habilitar no seu celular. Isso quer dizer que quando você conectar o cabo USB no seu celular, você vai poder fazer debug do seu celular pelo computador, né? Basicamente a ideia é essa. E aí você pode fazer enquanto está desenvolvendo, por exemplo, o aplicativo do Flutter, tá? Sem problema. Então você habilita isso daí e aí você conecta né, conecta o seu celular ao computador com o cabo USB, tá? Você liga os dois e aí nessa hora provavelmente vai aparecer uma janelinha perguntando se você permite que o computador se comunique com o seu celular. Ele vai aparecer uma janelinha onde você vai dizer se permite ou não. E aí vai ter até uma caixinha para você marcar para dizer assim, permitir sempre, certo? Não tem como mostrar aqui isso no navegador, no emulador, né? Mas muito provavelmente vai acontecer isso, tá? Então você vai marcar, né, se é o seu celular e é o seu computador, né? Você não está usando o computador de outra pessoa, ou nem o celular de outra pessoa. Então você pode marcar para ele confiar sempre, ou seja, da próxima vez se você quiser fazer isso, você já não precisa permitir mais, ele já vai lembrar, certo? Então você conecta e permite que o computador se comunique com o celular, tá? Uma vez que você faz isso, o seu celular ele deve aparecer na lista de dispositivos do Flutter, tá? Então você vai vir aqui no terminal e vai colocar assim Flutter Devices. Ou seja, Flutter dispositivos. Então quando você clicar aqui, o Flutter ele vai dizer quantos dispositivos estão conectados. Então no caso da gente aqui, né, do meu computador agora, está conectado o emulador, né, e o Google Chrome, que é o dispositivo web. Tá? Se eu ligar o meu celular, depois de fazer todo esse procedimento aqui, ele vai aparecer um terceiro dispositivo conectado, que é o meu celular. Tá? Geralmente ele mostra o número de modelo, né? Ele não vai mostrar o nome do seu celular, tá? Tipo, Samsung, Galaxy, sei lá o que. Ele não vai mostrar isso, ele vai mostrar o modelo.
Mas você vai saber, né? Tinha 2 antes e agora tem 3. Então é porque está funcionando, né? O seu celular foi reconhecido como um dispositivo que você pode usar para instalar o aplicativo do Flutter nele e fazer os testes pelo celular, tá? Então assim, quem tiver condições eu recomendo, né? Porque é bem interessante, né? Você vê ali o aplicativozinho rodando no seu celular, né? Dá aquela alegriazinha assim, né? De ver aquela coisa que você desenvolveu rodando no seu dispositivo, né? Enfim, né, dessa motivação aí, quem tem interesse em trabalhar com programação para celular, recomendo muito fazer, né, para, enfim, experimentar, ver o seu aplicativo rodando ali num dispositivo de verdade, né, e não só no emulador ou num navegador. Então é isso, né? Com isso a gente finalizou de vez esse primeiro exemplo, tá? Então vamos fazer agora, vamos começar aqui, tá? O nosso segundo exemplo, certo? Então o nosso segundo exemplo, a ideia dele é fazer um aplicativo que funcionaria mais ou menos como um cartão de visita, tá? Ou seja, um aplicativo que vai ter ali as suas informações, né? Uma fotinha sua, assim, um avatarzinho, e as suas informações, então o seu nome, uma breve descrição e informação de contato, tá? Então, por que fazer esse aplicativo, tá? Ele, tal qual esse daqui que a gente está fazendo da imagem, ele é bem básico, tá? Ele é bem estático também, não tem muita coisa acontecendo assim de alterar, de você clicar no coisa e ele fazer uma alteração na tela. Ele é mais básico, sendo que com esse aplicativo a gente vai começar a mergulhar um pouquinho mais na definição de layout, tá, da aplicação, né? Então, nessa primeira aplicação aqui, o que a gente aprendeu basicamente foi como centralizar a coisa, né? Usando em termos de layout, né, em termos de posicionamento, o que a gente aprendeu foi a centralizar usando o Widget Center, né? Foi a única coisa que a gente viu aqui que modifica a posição de um outro elemento, né? Foi esse widget, tá? Aí com esse segundo exemplo, que é um cartão de visitas, a gente vai aprofundar mais e aprender sobre novos elementos ali do Flutter para você criar layouts mais complexos, né? Com mais elementos, vários elementos lado a lado, um em cima do outro, esse tipo de coisa, tá? Então essa é a ideia da gente fazer esse cartão de visita e também aprender mais elementos visuais também, tá? Além dos elementos de layout, mais alguns elementos visuais, certo? Então, para fazer isso, a gente vai criar um novo projeto. Vamos fechar esse aqui. Para fechar uma pasta fechar um projeto assim no Visual Studio Code, você pode apertar Ctrl K e depois F. E ele vai fechar, né, o projeto. Tá? Então foi isso que eu fiz aqui. E aí vamos fazer aquele mesmo procedimento, né? Ctrl Shift P, Flutter, né? Novo projeto de aplicação. Escolher aqui a pasta novamente. E vou chamar de exemplo 2, nesse caso. Então tá aí, ele está criando o aplicativo, né, pra gente. Ele vai criar exatamente aquele mesmo aplicativo que a gente viu no início, né? E a gente vai deletar tudo de novo, né? A gente quer começar bem simples, da mesma forma que a gente começou o outro. Então vamos botar aqui o Material App. Na home a gente vai ter um scaffold. Opa. Não esquecer das vírgulas, né? Então uma vírgula aqui, uma vírgula aqui. E no corpo do nosso scaffold, vamos já alterar a cor também, certo? Então vamos colocar essa cor aqui, teal, que é um azul meio esverdeado. E o corpo do nosso scaffold vai ser o container, tá? Então, coisa nova, né? Uma coisa nova aí que a gente não aprendeu ainda, tá? Então, o corpo do nosso scaffold vai guardar, né? Vai ter dentro dele ali um container, tá? E aí, o que é isso, né?
Então primeiro vamos rodar esse aplicativo, né? Antes de qualquer coisa, já vamos deixar ele rodando ali no nosso emulador. Então tá aqui, né? Ele carregou o aplicativo e tá aí, né? A cor de fundo esverdeado. E o nosso container, a princípio, né? Ele não tem nada dentro dele, tá? Então nada aparece aqui, né? Ele tá sendo aqui um widget vazio, né? Então se a gente tentar aqui alterar a cor, né? Voltando ali para aquela questão, né, do hot reload, então eu alterei aqui, salvei, né? Eu posso até vir aqui e clicar em hot reload no próprio VS Code, né? Então é nesse raiozinho aqui, hot reload, ele disse que está completo, mas a cor não muda, né? E aí por que isso acontece, né? O que é que está faltando aqui, tá? O que está faltando é um tipo especial de widget que você tem no Flutter, tá? Que na verdade você tem dois tipos, né? E é dentro desses tipos que o Hot Reload vai funcionar, tá? Que tipos são esses? É o Stateless Widget, então o widget sem estado, e o Stateful Widget, o widget com estado, né? Então você precisa ter os seus widgets, o seu aplicativo, né? Dentro desse tipo de widget, tá? Para que o Hot Reload funcione, né? E aí você consegue fazer sua aplicação de uma forma mais dinâmica, né? Salvando e vendo a modificação na hora. Enfim. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, voltando aqui rapidamente para a apresentação, né? Só para mostrar esse slide. Então, a gente vai usar esse widget aqui, que é o stateless. Então, state, estado. Less é geralmente um sufixo que bota quando é sem, né? Então, stateless, estado, sem estado. É um widget sem estado, né? Ou seja, é um widget que você não altera durante a execução do aplicativo, tá? Então, do jeito que você cria ele, ele fica. E aí, você não vai dinamicamente ali alterar. Por exemplo, uma informação, imagina que você tem ali um contador, um relógio, alguma coisa assim, que tem que ficar sempre atualizando, né? O Stateless Widget não dá essa possibilidade, tá? Ele é uma coisa mais estática. Ele não tem um estado, né? Então, a gente vai inserir o nosso código, a partir de agora, dentro sempre de um stateless widget ou, né, mais para frente, de um stateful widget, se for o caso. E com isso, a gente vai poder aproveitar essa característica do hot reload do Flutter, certo? Então, como é que a gente faz isso, né? Esse widget, esse stateless widget, ele é quase que uma receita de bolo, tá? Então, você não precisa se preocupar em digitar ele na mão. Por quê? Porque ele é tão utilizado que o plugin, tanto do VS Code quanto do Android Studio, ele já vem com um que chama de snippet, que é um pedacinho de código, né, um bloquinho de código que você quer sempre chamar várias vezes, né, porque você usa muito, então você salva ele como snippet, né? Então, geralmente os plugins do VS Code, eles vêm com vários snippets para diferentes linguagens, tá? Então, aqui no Flutter, a gente pode chamar colocando assim, st less. ST de state, né? E less para dizer que é o stateless. Então tá aqui o nosso snippet, que é o primeiro elemento que apareceu aqui. E a gente seleciona ele e ele já bota pra gente esse bloquinho de código aqui, tá? Então, o que basicamente está acontecendo aqui, né? A gente está criando uma classe nova, que a gente vai dar um nome aqui, então eu vou chamar de exemplo 2 mesmo. Opa, exemplo com M, 2, né? E essa classe, ela estende a classe stateless widget, né? Então ela está pegando aí como se fosse pegando a funcionalidade, né, da stateless widget. E dentro dela a gente está fazendo um override aqui, ou seja, substituindo, sobrepondo o método build desse stateless widget, tá? E esse método build aqui é o que faz a mágica do hot reload funcionar, tá? Ele detecta sempre que o que tiver dentro dele aqui, desse método build, for alterado, tá? Ele vai chamar o método build novamente, né? Build é construir, né? Então esse método build que vai inserir os elementos na tela. Então quando ele detecta alguma mudança, por exemplo, uma mudança na cor, ele vai rodar de novo o build, entendeu? Sempre que precisa ele roda para refletir o novo estado ali, a nova configuração.
Então isso é bem útil no desenvolvimento, porque é uma coisa que leva assim pouquíssimos segundos para atualizar, né? Então, ao invés de você passar um minuto fechando e abrindo de novo o seu aplicativo só porque você alterou, sei lá, a cor de um elemento, você passa ali 2, 3 segundos no máximo e ele já atualiza para você, já mostra o novo resultado, né? Isso aí acelera bastante o desenvolvimento e, né, você pode fazer muitos testes, né, e na sua interface, enfim. Então é bem interessante o Hot Reload, tá? Então eu criei aqui minha classe exemplo 2, certo? E aí ela retorna aqui, tá vendo? Por padrão, né, no snippet, ele está retornando um container, tá? Mas o que eu quero que essa classe retorne de fato é o meu aplicativo, né? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser trocar esse retorno que ele está dando aqui para retornar o meu próprio aplicativo, tá? Então, eu quero que esse material app aqui, eu vou tirar ele daqui, né? E eu vou colocar ele aqui agora no retorno da minha função build, né, do meu stateless widget, tá? Então, coloquei aqui e aqui dentro no meu run app, ele vai rodar agora o meu aplicativo aqui que está, né, tá sendo retornado por essa classe aqui, exemplo 2, tá? Então essa classe exemplo 2 é o stateless widget, que quando ele roda o método build, de construir o app, ele retorna um material app, tá? Então é isso que ele vai rodar aqui quando eu faço essa modificação aqui, tá? Então feita essa modificação, para a gente agora ver de fato o Hot Reload funcionando, né? Vamos reiniciar o app, tá? Então vamos parar o funcionamento e rodar novamente. Então, sair do app e agora vamos rodar novamente. O aplicativo rodou novamente aqui, né? Voltou, tá rodando novamente. E agora que ele está dentro de um stateless widget, a gente pode agora ver o Hot Reload em ação, né? Então vamos voltar para a cor que estava antes, teal, né? Quando eu salvar, ele já vai dar o Hot Reload automaticamente, né? É assim que o plugin funciona. E ele alterou a cor bem rápido, né? Eu falei 2, 3 segundos, mas acho que foi até menos do que isso, né? Então se eu alterar aqui para aquela Deep Purple, salvar, no instante ele altera, né? Então, agora que a gente colocou o Stateless Widget, o nosso aplicativo, a gente vai poder usar o Hot Reload, tá? Esse Hot Reload, ele não é infalível, tá? Tem modificações que você faz no seu aplicativo que você precisa fechar e abrir de novo de todo jeito. O Hot Reload não vai atualizar, tá? Principalmente quando a gente está mexendo com asset, com imagem, fonte, esse tipo de coisa. Mas em termos de mudanças mais simples, assim, ele funciona, né? E ele agiliza bastante ali o seu desenvolvimento, tá? Então agora que a gente pode usar isso, fica mais interessante a gente poder criar, continuar criando aqui o nosso exemplo, tá? Então, vamos seguir aqui, tá? Então, container, né? O que é esse container aqui que a gente incluiu, né? Vamos dar uma olhada lá na documentação, né? Então a gente vem aqui na documentação e vamos procurar container, tá? O container, né, como você já deve estar imaginando, ele é um widget que vai guardar alguma coisa dentro dele, né? Container é isso que o container faz, né? Ele serve para armazenar coisas dentro, tá? Então se a gente vem aqui então ele tem a ver com layout, né? A gente vê que ele não tem a ver com visual, porque a gente incluiu o container e não mudou nada na tela, né? A tela está completamente de uma cor só lá. Então ele não é visual, ele tem a ver com layout, tá? E aí a gente vem aqui no catálogo de widgets do Flutter e a gente vê que na parte de layout ele vai falar de layout, de widgets de layout de única criança, ou seja, você só pode incluir um outro widget dentro desse widget de layout. E também tem os widgets de múltiplas crianças, que são aqueles widgets que você pode incluir, por exemplo, uma lista de widgets, ao invés de incluir um único widget, tá? E aí o container ele está aqui, né? Nessa seção de única criança, tá? Então o container ele pode ter dentro dele
apenas um outro widget. Então vamos clicar aqui. Para ver o container, né? Então tá aqui, o container é um widget de conveniência que combina widgets comuns de posicionamento, de escala, né, de tamanho e também a gente chama aqui de pintura, né, de você inserir algum elemento na tela, tá? Então esse container ele serve para isso, né? Ele é uma coisa ali, um negócio bem, uma caixa assim, vamos dizer, uma caixinha bem genérica que você vai encher, né, colocar ali widgets, enfim, dos mais variados tipos para criar o seu layout, tá? Se a gente quiser fazer assim uma comparação, o widget ele é basicamente um div, né? Vamos voltar aqui na apresentação rapidamente. E o container, aqui é uma caixa onde podem ser incluídos novos widgets, como eu falei. E aí, se a gente fizer uma comparação com o desenvolvimento web, né, ele é basicamente um div, tá? Então, um div, né, lá no HTML é o que? É basicamente uma nova região onde você vai encher de outras coisas, né? E aí você coloca vários divs para fazer ali um separamento, uma separação, né, desses elementos em cada div, né, em cada divisão. E o container é mais ou menos isso, tá? Ele é uma caixa genérica que você vai colocar outros elementos dentro, né? Então ele serve mais para essa questão do layout, né? De posicionamento, esse tipo de coisa. Então voltando aqui na documentação, a gente vê que o widget container, ele tenta... ele fala aqui, ó, containers sem crianças tentam ser o maior possível, a não ser que ele tenha algum tipo de restrição, tá? Mas então se você deixa um container vazio, ele vai aumentar até onde ele puder, né? Dentro da tela ali. Aí ele fala aqui, se eles têm uma criança dentro dele, né? Ou seja, você coloca ali um outro widget, né, dentro do container, aí o container vai ficar do tamanho da criança. Então se você bota um texto, ele vai reduzir até ficar do tamanho do texto, certo? Se você deixa ele vazio, ele se estende até o máximo possível, certo? A gente pode até visualizar isso daqui com as cores, tá? Né? Voltando aqui no Visual Studio Code, para a gente ver esse comportamento do container, né? Quando ele está vazio, né? Ele aumenta o tamanho máximo, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Para fazer isso a gente vai mudar a cor do container, tá? Então veja que no momento a cor está azul esverdeado, né? Que é justamente a cor do scaffold, ou seja, do corpo ali do nosso aplicativo. E o container está acima, ele está por cima disso aqui, né? Sendo que a gente não vê, a gente não consegue ver. Então aqui para o container, a opção que a gente tem é a propriedade color, tá? Não é background color. Então a gente pode vir aqui e botar assim, color, e aí recebe da mesma forma, colors, né? A classe colors, tá? Então salvei aqui, e aí se a gente olhar o que aconteceu com o aplicativo, ficou tudo vermelho, ou seja, isso tudo é o container. Né? O container ele está ocupando o espaço completo da tela. Por quê? Porque ele não tem nenhuma criança, ou seja, não tem nenhum widget guardado nele, e com isso ele se estende, né? Até onde dá. Como não tem nenhum outro objeto para limitar o tamanho dele, né? Não tem nenhum outro tipo de widget posicionado para o container ficar limitado ali no tamanho dele, então ele expande até o máximo da tela. E aí a gente vê nesse comportamento do container. Mas e se a gente agora der um widget, né? Der uma criança para ele, tá? Então, se a gente olhar aqui, ele tem essa propriedade child, né? Que é você dar ali um filho, né? Uma criança, que vai ser um outro widget. Né? Então vamos colocar aqui para simplificar, botar um texto. Então, botar assim, texto mesmo. Né? E aí a gente salva. E o que foi que aconteceu, né? O texto está lá em cima. Não sei se está dando para ver bem, mas está ali, lá em cima um textinho escrito em vermelho, lá no cantinho superior esquerdo da tela. Tá? Ou seja, como a gente botou um texto que é um elemento pequeno,
O container agora ele se moldou para o tamanho do texto, né? E ficou uma coisinha bem pequena lá em cima, sem nenhum alinhamento. E aí, estranho, né? Uma coisa que ficou estranha é que ele está passando até da própria barra aqui do celular, tá vendo? Ou seja, aquela barra onde você vê o relógio, vê as notificações, nível de bateria, nível de sinal de celular, né? O negócio foi parar lá em cima, tá? Então isso aí é muito estranho, né? Como é que a gente pode resolver isso? Antes de continuar construindo aqui o nosso aplicativo. A gente pode usar o widget Safe Area, área segura, né? E o que esse widget faz? Ele garante que todo o conteúdo que você colocar dentro dele, né, ou seja, dentro do Safe Area, não vai passar, né, da barra de notificação, nem de qualquer elemento que restringe ali a tela, né? Então, tem barra de notificação, às vezes tem a câmera, né, o buraquinho da câmera, pode ter alguma coisa embaixo também. Então, quando a gente usa o Safe Area, a gente garante que nenhum elemento vai parar, né, fora da tela de onde o usuário de fato interage, tá? Então, para a gente garantir que isso está acontecendo, a gente tem que pegar esse nosso container aqui e enrolar ele, né, fazer um wrap no widget de Safe Area, tá? De área segura. Como esse widget ele não aparece aqui, a gente vai fazer esse daqui que é um widget, a primeira opção aqui, né, que seria um widget qualquer, e a gente chama aqui o Safe Area. Então, uma vez que a gente faz isso, você vê que agora o texto ele desceu um pouquinho, né? Então se eu botar isso aqui, vou botar um pouquinho mais claro aqui, tá? Esse fundo, né? Então a gente vê agora que o texto ele não está mais passando da barra, né, de notificação. Ele parou ali por causa da Safe Area e o container, né, que é o fundo branco ali que está enclausurando o texto, ele está bem pequenininho, né? Então a gente mal consegue ver ele porque o texto também é pequeno, certo? E aí, vamos encerrar essa aula por aqui, tá? Vamos acabar por aqui no meio da explicação sobre o container, né? Então a gente tem mais coisas para ver sobre o container e sobre outros widgets de posicionamento. Mas a gente vê na próxima aula, tá? E é isso. A gente fica por aqui. Até mais.